Existem 7 estrelas na nossa galáxia que estão tirando o sono dos melhores cientistas do planeta. Elas existem, são reais, dá para medir, mas o calor que elas emitem não tem uma explicação natural convincente. E o James Webb pode estar prestes a nos dizer o que está acontecendo lá. Se a resposta for que alguns pesquisadores acham que pode ser, a gente está falando da maior descoberta da história da espécie humana. Nós separamos 10 pontos que explicam tudo isso e o último vai te deixar pensando assim por dias. Deixa seu like, se inscreva aqui no canal para a gente manter sempre você bem informado. Número 10. O telescópio mais poderoso da história e a história que ninguém conseguiu descartar. Antes de tudo, a gente precisa falar de 2 coisas: um telescópio e uma ideia. O telescópio é o James Webb. Ele é, sem exagero, o olho mais poderoso que a humanidade já apontou para o universo. Levou décadas para ficar pronto, custou cerca de 10 bilhões de dólares e foi colocado a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, numa região estável do espaço. Tudo isso por um único motivo: é enxergar o universo em calor, com uma sensibilidade que nenhum outro telescópio já teve. E quando eu digo enxergar calor, eu quero dizer o seguinte: o Webb detecta a radiação infravermelha, ou seja, a energia térmica que qualquer objeto quente libera no espaço. Estrelas emitem, galáxias emitem, planetas emitem e, em tese, qualquer coisa que produza calor também emite. Para captar sinais tão fracos, os instrumentos do Webb operam a menos de 220 graus Celsius. Um deles, o MIRI, precisa ficar ainda mais gelado, menos 266 graus, quase no zero absoluto, o limite do que a física permite. Agora a ideia. Em 1960, um físico chamado Freeman Dyson propôs o seguinte: se uma civilização avançada existir em algum lugar do universo, uma hora ela vai precisar de mais energia do que o próprio planeta oferece, e a saída mais lógica seria capturar a energia da estrela mais próxima, construindo uma estrutura gigantesca ao redor dela. E o ponto central é o seguinte: Dyson não estava propondo um delírio de cinema, ele estava fazendo uma previsão científica. Disse que uma estrutura assim seria detectável porque ia absorver a luz da estrela e devolver essa energia como calor, como radiação infravermelha. Exatamente o tipo de coisa que o James Webb foi feito para enxergar. Mais de 65 anos depois, um grupo de cientistas encontrou sinais que batem com essa descrição. E o Webb pode ser o instrumento que confirma ou descarta isso de uma vez por todas. O que é uma esfera de Dyson? E por que não é ficção científica? Quando a gente fala em esfera de Dyson, muita gente imagina uma bola gigante de metal envolvendo uma estrela. Mas a versão que os cientistas consideram mais realista é diferente e mais impressionante. O nome técnico é Dyson Swarm, enxame de Dyson. Em vez de uma estrutura sólida, seria uma nuvem gigantesca de milhões, talvez bilhões, de painéis e coletores orbitando a estrela ao mesmo tempo, cada um captando energia. Para ter noção da escala, a área necessária para cobrir uma estrela como o Sol seria centenas de milhões de vezes maior que a superfície da Terra. Seria preciso desmontar planetas inteiros só para ter material suficiente. E o Dyson não disse que era fácil, disse que era inevitável, porque a demanda por energia tende a crescer. O problema é que uma estrutura dessas não seria invisível. Ela absorve a luz da estrela e devolve como calor radiação infravermelha. Esse calor criaria uma espécie de impressão digital térmica no espaço, e é exatamente esse tipo de sinal que um grupo de cientistas começou a encontrar. Guarda isso aí, porque daqui a pouco esse detalhe volta. 8. A escala de Kardashev, onde a humanidade está. Só que antes de entrar nos dados, a gente precisa de uma régua. Em 1964, o astrofísico soviético Nikolai Kardashev criou uma espécie
que classifica civilizações pela quantidade de energia que conseguem controlar. Tipo 1. Domina toda a energia do próprio planeta, controla clima, terremotos, furacões. Tipo 2. Domina toda a energia da própria estrela, e a forma mais provável de fazer isso seria uma esfera de Dyson. Uma civilização nesse nível seria capaz de mover planetas e reorganizar sistemas solares inteiros. Tipo 3. Domina toda a energia de uma galáxia inteira. E a humanidade? A gente nem chegou no tipo 1. Ainda queima carvão e petróleo. Está em algum lugar entre 0,7 e 0,8 nessa escala. Agora pensa, e se alguém lá fora já chegou no tipo 2? E se o sinal que eles deixaram é exatamente o que a gente começou a detectar? 7. O que os dados realmente mostram e o que não mostram? Em 2024, um projeto chamado Hephaestus, em homenagem ao deus grego Ferreiro, publicou os resultados de uma das maiores buscas já feitas por sinais de tecnologia no espaço. Liderado por Mattias Suazo, da Universidade de Uppsala, na Suécia, o projeto vasculhou dados de 5 milhões de estrelas cruzando 3 grandes bases de dados astronômicos. O alvo era específico: estrelas com excesso inexplicável de calor, estrelas que parecem normais na luz comum, mas que emitem calor demais, muito além do que qualquer fenômeno natural conhecido explica. E isso importa porque, se uma esfera de Dyson existir ao redor de uma estrela, é exatamente esse tipo de excesso que ela produziria. Depois de filtros rigorosos, eliminando poeira, colisões, falhas de medição e galáxias de fundo, sobraram 7 candidatas. Todas são anãs vermelhas, as estrelas mais comuns e duradouras da galáxia. O que faz sentido se uma civilização precisa de milhões de anos para construir uma mega estrutura, ela vai escolher uma estrela que dure. Todas estão a menos de 900 anos-luz da Terra e o excesso de calor bate com modelos de esferas Dyson parciais. Estruturas que não cobrem a estrela toda, mas já cobrem uma parte significativa. Em paralelo, outra busca com um método diferente identificou dezenas de anomalias parecidas, daí o número 60 candidatas que apareceu na mídia. Mas o núcleo de Hephaestus são essas 7. Só que os próprios pesquisadores dizem que é cedo demais para assumir qualquer coisa, pode haver explicações naturais que a gente ainda nem conhece. 6. As explicações naturais e por que nenhuma fecha a conta. Se a ciência é séria, e ela é, precisa testar todas as alternativas antes de considerar algo extraordinário. As hipóteses testadas incluem colisão de planetas gerando destroços quentes, galáxias cobertas de poeira escondidas atrás das estrelas, contaminando os dados, e companheiros estelares invisíveis aquecendo o sistema. Em janeiro de 2025, um estudo da Universidade de Manchester provou que a candidata G estava contaminada. Uma galáxia com um buraco negro supermassivo escondida atrás da estrela imitava perfeitamente o sinal esperado de uma esfera de Dyson. A candidata G saiu. Traduzindo o cenário de hoje, uma candidata foi derrubada, 2, A e B, estão sob suspeita com sinais de rádio que podem indicar contaminação parecida, mas sem confirmação definitiva, e 4 continuam em aberto. Um estudo paralelo argumentou que galáxias de poeira poderiam explicar todas as 7, ou seja, existe chance real de que nenhuma sobreviva. Por outro lado, discos de destroços ao redor de anãs vermelhas são raríssimos. A temperatura e o brilho dessas candidatas não batem com nenhum fenômeno conhecido. E o professor Michael Garrett, coautor do estudo de Manchester, disse que não sabemos se todas estão contaminadas, mas que ele espera que algumas sejam candidatas reais. A consequência disso é enorme. A gente não sabe quantas vão sobreviver, e é exatamente por isso que as próximas observações são tão urgentes. E antes de continuar, um recado rápido. Se esse tipo de conteúdo faz diferença para você, pesquisado, com dados reais, sem sensacionalismo, entra para o nosso clube de membros. Você apoia a qualidade do canal e participa da comunidade mais curiosa do Brasil. Tem link aí na descrição, viu? Agora, bora continuar. Número 5. A nova ferramenta que pode mudar a busca para sempre. Em fevereiro de 2026, o físico Amir Nizam Hamdi,
da Universidade do Arkansas, publicou um estudo que pode mudar a forma como procuramos esferas de Dyson daqui para frente. Ele pegou uma ferramenta clássica da astronomia, o diagrama Hertzsprung-Russell. Pensa nesse diagrama como um mapa que organiza todas as estrelas por temperatura e brilho. Cada estrela tem um lugar nesse mapa. Estrelas normais caem em regiões previsíveis e as estrelas vazias são vazias porque nenhum objeto natural deveria estar ali. O que o Amri mostrou: se você envolver uma estrela com um enxame de Dyson, ela cairia numa zona desse mapa onde nenhuma estrela natural existe. E isso importa porque se algo aparece onde nada deveria estar, os astrônomos sabem que tem alguma coisa fora do padrão. A temperatura medida de fora seria cerca de menos de 223 graus Celsius contra 2,7 mil graus de uma anã vermelha normal. Só que tem outro detalhe. O Amri mostrou que uma esfera de Dyson teria um sinal limpo. Quando uma esfera tem excesso de calor por poeira cósmica, essa poeira deixa marcas químicas na luz, tipo minerais de silicato. Uma esfera de Dyson não teria essas marcas. Calor puro, sem impressão de poeira. Na prática, se o calor vier sem marca de poeira, a hipótese de algo artificial ganha muito mais força. Ele também modelou esferas ao redor de anãs brancas, estrelas mortas, que encolheram para cerca de 1% do tamanho original. O enxame poderia ser construído mais perto, usando menos material, e anãs brancas emitem energia estável por bilhões de anos, uma fonte quase eterna. Antes desse estudo, os astrônomos procuravam meio no escuro. Isso não prova que nenhuma dessas estrelas seja artificial, mas pela primeira vez mostra o que procurar de forma mais precisa. E os alvos ideais são justamente os mesmos do projeto Hephaestus, anãs vermelhas, com anãs brancas agora também no radar. E esse campo está sendo cada vez mais levado a sério. Em março de 2026, a União Astronômica Internacional realizou um simpósio inteiro dedicado à busca por sinais de civilizações avançadas. Isso deixou de ser assunto de margem, agora é pauta oficial da astronomia. Número 4. O teste definitivo. O que a análise da luz pode revelar? Bem, e como é que a gente resolve esse mistério de uma vez por todas? A resposta é uma técnica chamada espectroscopia. O nome é complicado, mas o conceito é simples. Quando a gente separa a luz de uma estrela nos seus componentes, tipo luz branca passando por um prisma e virando arco-íris, cada material e cada tipo de poeira deixa uma marca diferente. É como uma impressão digital, e é justamente aí que entra a diferença decisiva. Lembra que o Amri mostrou que uma esfera de Dyson teria um sinal limpo? A espectroscopia é o teste que comprova isso. Se o calor vier de poeira natural, vai aparecer marca de silicato. Se vier de algo artificial, o sinal seria limpo, calor puro, sem marca nenhuma. Essa é a linha que separa fenômeno natural desconhecido de algo completamente diferente. E quem tem um instrumento perfeito para esse teste? O James Webb, mais especificamente o MIRI, que eu mencionei lá no começo. Ele opera exatamente na faixa de calor onde a esfera de Dyson atingiria o pico de emissão. O próprio Jason Wright, professor de astronomia da Penn State e colaborador do Hephaestus, defende que o Webb seria o instrumento ideal para resolver essas candidatas. O problema é que o tempo de telescópio é um dos recursos mais disputados da ciência, e convencer um comitê equivale a apontar o telescópio mais caro da história para investigar estrelas que talvez sejam megaestruturas alienígenas. Não é a proposta mais fácil de aprovar. Enquanto esse vídeo está sendo produzido, o instituto que gerencia o Webb anunciou os 254 programas aprovados para o próximo ciclo, que começa em julho de 2026. Quase 3.000 propostas, só 8% aceitas. Não sabemos se as candidatas do Hephaestus estão incluídas, mas se estiverem, a resposta pode vir nos próximos meses. Número 3. O paradoxo de Fermi. Se existem, por que o silêncio? Só que aí vem a pergunta. Se civilizações avançadas existem e são capazes de construir megaestruturas ao redor de estrelas, por que a gente nunca captou nada antes?
Esse é o paradoxo de Fermi, formulado em 1950. A lógica é simples e perturbadora. O universo é absurdamente grande e antigo. Se civilizações inteligentes surgem com alguma frequência, muitas já deveriam ter deixado rastros, mas até agora nada. Talvez elas tenham migrado para formas de comunicação que a gente não consegue captar, da mesma forma que uma formiga não capta uma transmissão de rádio. Talvez não tenham interesse em fazer barulho. Talvez, e essa é a hipótese mais sombria, já tenham sido extintas. E tem a distância? A candidata mais próxima está a 466 anos-luz. Um sinal de rádio levaria 466 anos para chegar e mais 466 para a resposta voltar. Qualquer conversa levaria quase 1000 anos, um exercício especulativo. O Efesos encontrou 7 candidatas em 5 milhões de estrelas. Extrapolando para toda a Via Láctea, 200 a 400 bilhões de estrelas, seriam potencialmente centenas de milhares de sistemas com esse tipo de anomalia. Não significa que não são esferas de Dyson, mas o universo é grande demais para descartar qualquer coisa e o silêncio pode sim significar apenas que a gente ainda não aprendeu a ouvir. Número 2. E se for confirmado, o que muda para a humanidade? Imagina o dia em que essa notícia sai. O James Webb confirmando que uma daquelas candidatas não é um fenômeno natural, que aquele sinal vem de algo construído. Não seria só a maior descoberta científica da história. Seria a redefinição do lugar da humanidade em todo o universo. A gente saberia que, em algum ponto do espaço, uma civilização sobreviveu tempo suficiente para construir algo que a gente consegue ver há centenas de anos-luz. Religião, filosofia e política, ciência, tudo seria reavaliado. E seria assustador. Se eles são capazes de envolver uma estrela inteira, o que mais são capazes de fazer? Por que nunca vieram até aqui? Ou será que vieram e a gente não percebeu? A humanidade ainda nem chegou ao tipo 1 de Kardashev. Será que a gente chega no tipo 2 algum dia? Será que a gente vai construir a nossa própria esfera de Dyson daqui a 1000, 5000, 10.000 anos? Ou será que a gente vai ser extinto antes, como talvez tenham sido algumas civilizações por trás dessas estrelas silenciosas? Número 1. O veredito: esferas de Dyson ou fenômeno natural desconhecido. A ciência não confirma que essas candidatas são esferas de Dyson. Os próprios pesquisadores dizem que é cedo demais para cravar qualquer coisa. Uma das 7 já caiu. Pode ser que todas caiam. Pode ser que a explicação seja um fenômeno natural que a gente ainda não conhece. E isso, por si só, já seria uma descoberta importante. Mas o cenário que ficou: uma caiu, 2 estão sob suspeita, 4 continuam em aberto. O estudo do AMRI deu aos astrônomos um modelo novo, com critérios claros. O James Webb tem um instrumento certo para o teste definitivo. E pela primeira vez, essa pergunta deixou de ser ficção científica e virou astrofísica séria. Com dados reais, publicados em revistas revisadas por outros cientistas, discutidos em universidades de verdade. A pergunta: estamos sozinhos no universo? Nunca esteve tão perto de uma resposta. Porque se essas estrelas forem só um fenômeno natural, a descoberta já vai ser enorme. Mas se não forem, então a humanidade talvez tenha acabado de encontrar o primeiro rastro de algo muito maior do que nós. E agora, eu quero saber a sua opinião. Para você, isso ainda é um fenômeno natural que a ciência não conseguiu explicar direito? Ou a gente pode estar diante do primeiro indício real de uma civilização muito mais avançada do que a nossa? Conta aqui pra gente, nos comentários, tudo o que você pensa. E se esse vídeo valeu o tempo, já deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve. E vem comigo pro próximo vídeo que está aí na tela. Te vejo agora, lá.